dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Fonte Viva, que tem por título Fé Inoperante, e diz assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Tiago 2:17. A fé inoperante é problema credor da melhor atenção, em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. Que diremos de um motor precioso do qual ninguém se utiliza? De uma fonte que não se movimenta para fertilizar o campo? De uma luz que não se irradie? Confiaremos com segurança em determinada semente? Todavia, se não a plantamos, em que redundará a nossa expectativa, senão em simples inutilidade? Sustentaremos absoluta esperança nas obras que a tora de madeira nos fornecerá. Mas, se não nos dispomos a usar o serrote e a plaina, certo, a matéria-prima repousará indefinidamente a caminho da desintegração. O apostolado é o fim. A celeste confiança ilumina a inteligência para que a ação benéfica se estenda, improvisando por toda parte bênçãos de paz e alegria, engrandecimento e sublimação. Quem puder receber uma gota de revelação espiritual no imo do ser, demonstrando o amadurecimento preciso para a vida superior, procure de imediato o posto de serviço que lhe compete em favor do progresso comum. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que, em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emanuel. Desta feita, ele faz uma reflexão sobre as palavras de Tiago, mesmo porque essas palavras nos advertem quanto à fé inoperante, ou seja, aquela fé que não produz, porque tudo na vida tem que produzir. Se o homem tem um campo, ele precisa do arado. Se ele tem o arado e o campo, ele precisa da semente. Se ele tem o arado, o campo e a semente, ele precisa do trabalho. E se não trabalhar, não adianta nada as outras coisas. Assim é a fé. Se nós temos uma fé que não produz, é como um campo abandonado com as sementes guardadas e o arado enferrujando. O trabalho da fé não é para um êxtase, mas para a produção. Quem produz alguma coisa, por menor que seja, terá alguma coisa a colher. Quem não produz nada, não terá nada a colher. Lembremos disso, porque o caminho que nós temos à nossa frente é um caminho de oportunidades, é um caminho de situações que se nos apresentam para realizarmos as boas obras
e também as más. Depende da nossa escolha, depende do nosso desejo. Se nós buscamos os prazeres efêmeros da vida, é óbvio que nós não teremos a fé. Se nós buscamos a fé nos tempos de uma forma exteriorizada, também não vai produzir nada. Porque a fé, aquela que move montanhas, ela tem que estar dentro do coração, lá no íntimo, nos alimentando, nos dando forças e luz para o nosso crescimento. Se isso não acontecer, é porque em alguma etapa desse processo nós estamos falhando. Porque, na realidade, o bem que nós podemos fazer, ele deve ser de uma forma espontânea. Ou seja, quando a gente encontra alguém necessitado, ajuda. Se a gente encontra alguém precisando de um socorro, socorra. Se a gente encontra alguém precisando de uma palavra amiga, dê uma palavra amiga. Se a gente encontra alguém precisando ser ouvida, ou seja, precisando desabafar, sejamos o ouvido que vai ouvir. Oportunidades é que não faltam para que a gente possa exercitar essa fé e torná-la produtiva. Agora, se nós nos fechamos e guardamos a nossa fé como um tesouro, como uma luz que vai brilhar somente para nós, e nós ficamos naquele êxtase de, oh meu Deus, que graça bendita me foi concedida, como eu creio em vós, não vai resolver nada. Mesmo porque um templo vazio, sem obras, ele não serve para nada. Imagina uma igreja enorme, mas sem ninguém dentro. Assim é o nosso íntimo. Se nós conseguirmos colocarmos, mesmo que seja algumas pessoas dentro desse templo, e nos dedicarmos ao amor a elas, sem esperar a contrapartida, nós estaremos, por certo, no caminho do crescimento espiritual. Porque, no final das contas, a fé é um meio para que nós possamos atingir um fim. E qual é esse fim? É o nosso crescimento espiritual, é a nossa entrada nas esferas mais felizes, onde nós poderemos, enfim, gozar da alegria de lá estar, porque é um mundo diferente, é um mundo de paz, é um mundo de harmonia, de equilíbrio, enquanto que aqui nós vivemos aos trancos e solavancos uns com os outros e não produzimos nada de bom. Na realidade, quando nós buscamos crescer, nós crescemos para o lado errado. Nós alimentamos o nosso egoísmo, nós alimentamos o nosso orgulho. Quando nós alimentamos o nosso orgulho, nós estamos nos afastando das obras de Deus. Porque Jesus foi enfático. Ele nos disse: combata o orgulho e o egoísmo através da humildade e da caridade. Jesus estava, na verdade, nos dando ferramentas para que nós pudéssemos nos transformar, nos modificar. Se não fizermos assim, como faremos? Adianta, por acaso, ter aquela fé crescente, brilhante, se não produz? Adianta acender uma lâmpada dentro de uma casa vazia e deixar lá a casa iluminada, mas sem ninguém dentro? Então, meus irmãos, a fé tem que nos iluminar, tem que buscar para nós os entornos e nos levar de encontro aos que necessitam de nós. Como eu disse,
Não são as grandes obras que farão de nós os grandes provedores da necessidade do nosso próximo. São as pequenas obras. Um bom dia, boa tarde, genuíno. Um Deus lhe pague, Deus te abençoe. Tudo isso passa pela necessidade da nossa busca, daquilo que queremos, daquilo que buscamos. Porque se nós ficarmos só com a condição exterior da nossa fé, ela não vai produzir nada. É muito bacana ver um crente indo cheio de contrição numa igreja, sentindo-se tocado pela mão de Deus ao entrar no templo. De fato, muito bacana. Só que se junto com isso não tiver as obras, não vai resolver nada. Porque o próprio Cristo disse: a cada um segundo suas obras, e não a cada um segundo sua fé. Ou seja, não adianta nada ter a fé se não tiver obras. Por exemplo, não ter raiva do nosso próximo, não desejar o mal ao nosso próximo só porque ele é do time adversário, não desejar o mal ao nosso próximo só porque ele é de uma facção política diferente. Lembremos que aqui tudo passa, todos nós passaremos, e todos aqueles que se entregaram para o mal, infelizmente, eles terão que responder pela lei de causa e efeito. E todos aqueles que se entregaram ao bem, ao amor, estes estarão inscritos na lei do amor. Então, nós temos a escolha. Quando nós desejamos o mal ao nosso próximo, nós deixamos de fazer o bem, de desejar o bem, e nós atraímos o mal para o nosso coração. Então, a fé tem que ser raciocinada, direcionada para aqueles objetivos que nós queremos alcançar. Se isso não acontecer, ela é uma fé cega. E tudo que é cego, mais dia ou menos dia, nós cairemos no buraco. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine para que possamos ter uma fé operante, uma fé que construa, uma fé que doa, uma fé que nos impulsione no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da nossa construção espiritual. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.